sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Marcos, capítulo 14. E nós vamos ler o versículos 51 e 52. Marcos 14, 51 e 52. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Assim nós lemos: um jovem, vestido apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. E eu quero falar sobre quando é mais fácil fugir. Quando é mais fácil fugir. A cidade de Jerusalém estava vivendo uma noite muito dramática. Estava vivendo uma noite muito intensa na sua história. Era a noite em que Judas estava traindo Jesus, e ele estava conduzindo então um grupo de pessoas, de militares, podemos assim dizer, para poder prender Jesus. Ele liderava também um grupo de sacerdotes e dos soldados para buscarem a Jesus. E esse texto, ele está incluído neste momento aqui na vida de Jesus. Como eu disse para vocês, é um texto que não foi incluído nem em Mateus e nem em Lucas, e muito menos em João. O Evangelho de Marcos, segundo os teólogos, estudiosos, comentaristas do Novo Testamento, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, por volta de 64 a 67 depois de Cristo. Marcos, ou João Marcos, ele é considerado, na tradição da igreja, como aquele que escreveu o evangelho. Mas João Marcos não foi um discípulo de Jesus, não foi um apóstolo de Jesus. Ele, de certa forma, ele descreveu as experiências que o apóstolo Pedro, que o discípulo que era Pedro, Simão Pedro, teve. Então ele escreveu. De certa forma, Pedro falava, Pedro ditava e Marcos escrevia. E o Evangelho de Marcos, ele serviu como esboço para o Evangelho de Mateus e para o Evangelho de Lucas. Tanto que o Evangelho de Mateus relata alguns detalhes que nós não encontramos em Marcos. Assim como também Lucas tem alguns detalhes que não são ditos em Marcos. E o único evangelho que tem esse momento, este fato aqui, é só o Evangelho de Marcos. E há uma tradição histórica que dizem que este rapaz que estava seguindo Jesus, apenas embrulhado num lençol de linho, era o próprio João Marcos. E aí, naquele momento em que os soldados estavam prendendo Jesus, reconheceram ele como um seguidor de Jesus, tentaram prendê-lo, ele largou o lençol na mão dos soldados e saiu correndo. Não há uma afirmação disso, irmãos. É apenas uma especulação. Alguns estudiosos, alguns comentaristas do Novo Testamento, eles acham que aqui está um momento em que o próprio João Marcos dá a assinatura, na sua própria assinatura, de ter escrito o Evangelho. Mas independente se foi João Marcos ou não, a história, ela me chamou muito a atenção por causa dessas questões que foram colocadas aqui. Como eu disse, Jerusalém estava num tempo muito difícil. Eu acho que as pessoas estavam vendo o movimento, né? Quando há uma movimentação, por exemplo, a gente aqui na nossa rua passam carros de polícia para um lado para o outro, nós já ficamos apreensivos e muitas vezes nós chegamos à beira da porta, da janela, para ver o que estava acontecendo. Eu acredito que isso também estava acontecendo em Jerusalém. A movimentação dos soldados, dos sacerdotes, daqueles que queriam prender Jesus, estava trazendo assim uma apreensão na vida da cidade. E aí as pessoas muitas vezes abriam as janelas, abriam as portas para ver o que estava acontecendo. Era tarde, noite, podemos assim dizer, já estava escuro. E de repente este jovem que talvez estava se preparando para dormir, por causa dessa movimentação, dessa coisa que estava acontecendo, ele saiu de casa correndo,
pela curiosidade de ver aquilo que estava passando. E aí então há essa narrativa no Evangelho de Marcos, deste jovem que seguiu Jesus, que seguiu aquela multidão até onde Jesus estava e viu o momento em que Jesus foi preso e depois ele fugiu. Eu fiquei olhando para essa história e fiquei pensando que muitas vezes a história desse jovem é mais uma estatística na multidão. É a ideia que representa seguidores ocasionais de Jesus. Representa talvez discípulos de plantão de Jesus. E aquele jovem, pelo que eu entendi aqui na leitura do texto, no contexto histórico, nas coisas que estavam acontecendo, fazendo uma hermenêutica, eu entendi que ele foi movido pela curiosidade, pela pressa, pela improvisação, que fez com que ele fosse até onde Jesus estava, escondido, seguindo de longe, e depois ele fugiu. Olhando para essa história e fazendo uma análise metafórica da vida de talvez muitos de nós, muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem crentes, eu creio que a gente tem algumas lições práticas nesse texto que servem para a nossa vida, que servem para nos chamar a atenção, que servem para nos colocar a seguinte pergunta: que tipo de seguidor eu estou sendo de Jesus? Que tipo de seguidor eu estou sendo de Jesus? Será que eu estou sendo um seguidor que apenas anda escondido entre as árvores, entre os becos, entre as alamedas da vida, e fico vendo Jesus de longe como aquele jovem? Que tipo de seguidor eu sou de Jesus? Talvez esse poderia ser até o tema dessa reflexão, mas eu preferi colocar que muitas vezes é mais fácil fugir do que encarar a sua identidade ou a sua responsabilidade. Então, olhando para esse texto, eu vejo algumas coisas interessantes, eu gostaria de destacá-las com vocês nesse momento, de uma forma bem rápida. Eu entendi o seguinte: aqueles que muitas vezes podem ser comparados como aquele jovem, o nome dele não aparece aqui, por isso que é uma especulação ser ele João Marcos ou não. Aqueles que são comparados com esse jovem são aqueles que se cobrem com um lençol, são um símbolo dos seguidores de Jesus, mas sem compromisso. São pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas não têm compromisso. Pelo entender do texto, ele se tornou um seguidor casual de Jesus. Ele não foi chamado como os discípulos. Vocês se lembram como os discípulos foram chamados? Jesus passava perto de um e dizia: segue-me. Jesus chegou para Levi, Mateus, que era cobrador de impostos, e disse: segue-me. Numa outra ocasião, Jesus disse para Pedro, João e Tiago: vocês não vão ser mais pescadores de peixes, vocês vão ser pescadores de homens. Então venham me seguir. E o texto que nós vamos refletir domingo vai falar exatamente sobre isso. Eles deixaram as suas redes, deixaram os barcos e seguiram a Jesus. Nós vemos que existem pessoas que foram chamadas diretamente por Jesus, foram convocadas a um compromisso. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, teve um encontro com Jesus, e foi um encontro extraordinário, que o próprio Cristo disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí então ele responde: mas quem és tu, Senhor? E aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Saulo vai para a cidade de Damasco, encontra Ananias. Ananias então ajuda aquele homem a de fato entender quem era Jesus, e ele se torna um seguidor de Jesus, um verdadeiro discípulo e depois apóstolo do Senhor. Mas o jovem da nossa história, ele era uma pessoa que estava seguindo Jesus, mas sem compromisso. Ele não tinha um compromisso com Jesus. Ele estava apenas curioso. Ele estava levado ali pela curiosidade de querer saber o que estava acontecendo, quem era aquela pessoa, por que os soldados estavam indo prender aquela pessoa, e ele queria ver as coisas. E a curiosidade é uma coisa inerente do ser humano. Nós somos curiosos.
Todos nós. Existe uma filosofia machista que diz que a mulher é curiosa, mas muito pelo contrário, o homem é tão curioso quanto a mulher, e muitas vezes até mais. Então a gente tem que entender que isso é inerente ao ser humano. Você quer ver um exemplo? Se você está passando, você vem guiando o seu carro de uma maneira muito tranquila, de repente você para num momento de engarrafamento, de um trânsito, e aí você consegue observar que ali na frente tem um acidente. Como é que a gente passa pelo acidente? A gente vai chegando, fica com pressa, né, para chegar. Quando chega no lugar do acidente, a gente para, vai olhando. E a gente fica vendo, né, o que está acontecendo. Será que é alguém conhecido? Ih, bateu o carro. Ih, engavetou. Ih, olha o cara lá debaixo da roda. Olha o motoqueiro caído. A gente fica curioso para ver o que estava acontecendo. Mas aí o que acontece? Depois a gente, como diz o capixaba, toca fora, né? E aí a gente nem lembra depois daquele acontecimento. Era a mesma situação daquele jovem. Ele passava-se por um seguidor de Jesus, mas ele não tinha compromisso com Jesus. Meus queridos irmãos, isso aqui me chama muita atenção, porque nós estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas estão indo nas nossas igrejas, estão passando por seguidoras de Jesus, mas não têm um compromisso com Jesus. Quantas e quantas pessoas estão indo nas igrejas procurando alguma coisa, procurando uma bênção, procurando uma prosperidade, procurando uma cura, procurando algo realmente sobrenatural para a sua vida, mas compromisso com Jesus, não quero ter. Eu quero lá só apenas para receber a bênção. Era exatamente, e é exatamente esse ponto na vida deste jovem que me chamou a atenção. Ele se passava por um seguidor de Jesus, mas ele não tinha compromisso. Uma outra característica que eu vejo, que aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que vivem a superficialidade da vida cristã. O lençol era a única cobertura que aquele jovem possuía. Era, portanto, um arranjo, uma proteção superficial. Provavelmente aquele jovem, ele estava dormindo com as suas roupas íntimas, né? Porque naquela época não existiam as roupas de baixo, as roupas íntimas que nós homens muitas vezes usamos hoje. Uma sunga, uma cueca, nada disso. Eles tinham assim um pano, e eles tinham muitas vezes um manto que cobria, e depois as suas vestes. Aquele jovem levantou assustado pelo movimento que estava acontecendo, saiu da sua casa, e ele estava somente com aquelas roupas de baixo. Ele colocou um lençol para tentar cobrir, porque de noite, à noite, com uma iluminação muito fraca, muito ruim, porque as pessoas estavam apenas com tochas, ninguém ia identificar se ele estava mal vestido ou como é que ele estava vestido. Aparentemente, aquele manto de linho, aquele lençol de linho, parecia que era uma túnica, era uma roupa, mas não era. E ele sai então somente com aquilo. E aí traz aquela ideia do que eu comentei para vocês a respeito da superficialidade da vida cristã. Não havia mais nada aparente na vida daquele rapaz. Quando lhe arrancaram o lençol, ele estava apenas com a sua roupa de baixo, ou como a Bíblia coloca, estava nu. Na tradução para a tradição também judaica, não significava que ele estava completamente pelado, ele estava apenas com as suas roupas de baixo, e ele saiu correndo. Superficialidade. Vivemos numa época em que é mais fácil fugir do compromisso de uma vida profunda de relacionamento com Deus. Domingo passado estive falando sobre aquela experiência de Pedro, quando Jesus disse: Pedro, leve para as águas profundas, leve o barco para as águas profundas. E eu fiquei muito intrigado, por que Jesus disse aquilo só para Pedro? Pedro era o dono do barco? Sim. Mas Jesus estava querendo mostrar para Pedro que, para que realmente algo novo pudesse acontecer na sua vida, ele tinha que sair da beirada, ele tinha que sair ali da beirolinha, ele tinha que sair do lado raso daquela lagoa e ir para um lado mais profundo. Metaforicamente, eu entendo que é muitas vezes Jesus nos convidando para um relacionamento profundo com Ele, um relacionamento sério, um relacionamento que não é de brincadeira, não é um relacionamento onde a gente fica achando que Jesus é apenas aquele cara que vai, num momento difícil da minha vida, ele vai aparecer
como num passe de mágica e vai resolver tudo. Mas eu entendo que Jesus, Ele é o meu Senhor e é o meu pastor. Eu entendo que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo, que morreu, ressuscitou o terceiro dia, depois foi levado aos céus, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Mas Ele também está presente através do seu Espírito Santo nas nossas vidas. E nós precisamos desenvolver um relacionamento com esse Espírito Santo de Deus, fora de superficialidade. Porque a ideia de superficialidade traz a ideia de religiosidade. Jesus não quer religiosidade. Jesus quer relacionamento. Tem um texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, nos diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que está fazendo a vontade de Deus significa um relacionamento profundo, um envolvimento profundo com Deus, com o reino de Deus, com as coisas de Deus. É a gente levar a sério mesmo a nossa vida cristã. Estamos precisando, irmãos, voltar talvez a algumas tradições, não tradicionalismo, mas algumas tradições importantes da Bíblia na nossa vida, da responsabilidade, do compromisso. Tudo é motivo para nós trocarmos as coisas de Deus pelos prazeres, pelas oportunidades, pelas propostas que o mundo tem nos oferecido. Muitas vezes estar no domingo de manhã às 8h30 da manhã é muito complicado, porque trabalhei a semana toda, me esforcei a semana toda, batalhei muito, trabalhei até sábado 10 horas da noite, então não posso vir no domingo de manhã, não quero vir. Aí aproveita, não vem domingo de manhã, vou tirar o domingo de folga, e aí tiro o domingo de folga. E aí quando o pastor fala, mas o domingo, o pastor fala, o domingo é o dia do Senhor. Mas todos os dias são o dia do Senhor. Sim, mas o que você está fazendo para o Senhor então nos outros dias? Nada. E no domingo, que você poderia pelo menos estar congregando com as pessoas, você não vem. Superficialidade. Porque tudo é motivo para a gente abandonar as coisas de Deus. E aquele jovem fez a mesma coisa. Na hora que a coisa apertou, ele largou o lençolzinho dele e pocou fora. Uma outra coisa que eu vejo aqui: aqueles que muitas vezes fogem, são aqueles que se cobrem com o lençol. Eles são símbolos daqueles que preferem o que dá certo em lugar do que é certo. Deu para entender? Aqueles que usam um lençol, como aquele jovem, são um símbolo daqueles que preferem fazer aquilo que dá certo do que o que é certo. Aquele jovem achou que vestir o lençol era o que dava certo para ele naquele momento, para ele poder ir ver curiosamente o que estava acontecendo. Mas ele não estava vestido de maneira correta, ele não estava vestido de maneira adequada, a tal ponto que quando ele foi interpelado pelas pessoas e alguém tentou segurá-lo, ele largou o lençol e saiu pelado, nu, correndo, somente com as suas roupas de baixo, íntimas. Então muitas vezes nós podemos observar situações no meio do povo de Deus, de que a pessoa acha que aquilo que está dando certo ela vai fazer, mas que muitas vezes não é certo. E aí a gente vê como que a gente tem errado, principalmente na interpretação das Escrituras, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Como que muitas vezes nós tentamos fazer, eu estou evangelizando, então estou falando isso, fazendo aquilo, só que eu estou falando e fazendo o evangelismo do jeito que eu acho que vai dar certo, mas não da maneira certa, não da maneira correta. Eu disse essa semana para o grupo de líderes das nossas células que nós temos que estar atentos ao seguinte: nós temos que amar, orar e testemunhar. Quem tem que converter a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Isso não é tarefa sua, meu irmão. A sua tarefa é amar a pessoa, orar por ela e testemunhar para ela.
falar de Cristo para ela. Agora, quem vai converter, quem vai convencer, é o Espírito Santo de Deus. Esse é o jeito certo. Não é eu ficar importunando muitas vezes a pessoa, pressionando a pessoa, oprimindo a pessoa a tomar uma decisão. Eu entendo que o Espírito Santo de Deus é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai fazer isso na vida da pessoa. Só que muitas vezes nós estamos querendo tomar o papel do Espírito Santo. E a gente quer fazer o que dá certo, mas não da maneira certa. Por isso que eu vi essa situação na vida daquele jovem. Porque a escuridão favorecia o tipo de arranjo e do jeitinho que ele estava dando com a sua roupa. Mas nem tudo que ele fez era certo. Sua ética era uma ética de momento, a ética da conveniência. E por fim, uma outra situação que eu encontro nesse texto, que leva muitas vezes as pessoas a fugirem das suas responsabilidades, quando de fato elas são colocadas diante de Deus e da própria vida, é que muitas vezes as pessoas que se cobrem com um lençol são símbolos daqueles que querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. Aquele jovem foi identificado como um seguidor de Jesus. Ele não estava no grupo que prendia Jesus, então as pessoas entenderam, logo ele é um seguidor de Jesus. Mas quando lançaram a mão dele, ele estava se cobrindo com um lençol e saiu correndo nu. Na verdade, ele não era um discípulo, ele era apenas um carona da fé. Não era um discípulo, apenas um carona da fé, que fugiu no momento em que de fato ele foi cobrado sobre a sua posição, sobre a sua identidade. E aí eu termino a minha fala nessa noite dizendo que tem muita gente seguindo a Jesus para ver aonde vai dar, mas poucos o seguem para o que der e vier. Tem muita gente seguindo a Jesus para ver aonde vai dar, mas poucos estão seguindo Jesus para o que der e vier. E infelizmente, irmãos e irmãs, no nosso meio evangélico, das igrejas, podemos dizer assim, mais tradicionais, evangélicas, nós estamos enfrentando uma apostasia, ou seja, um abandono de muitas pessoas que têm preferido fugir. Porque no momento em que se é pedido uma posição, você é cristão ou não é cristão? E isso pode talvez custar o emprego dela, pode custar uma amizade, pode custar algumas coisas que ela venha a perder, até ter prejuízo. Elas preferem fugir do que assumir assim a sua identidade. E Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos perdoa e Ele nos aceita, porque não só esse jovem narrado aqui em Marcos fugiu, mas os discípulos de Jesus também fugiram. Pedro ficou de longe e negou Jesus depois por 3 vezes. Muitas vezes, meus queridos, ser cristão no século 21 é um desafio. E aí? Você vai fugir ou você vai ficar no lugar onde você está levantando a bandeira? Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu pastor, Ele é o meu Salvador. É isso que Jesus espera de cada um de nós. E é o que eu gostaria que a gente refletisse. Que tipo de seguidor eu tenho sido de Jesus? Será que sou aquele que, quando a coisa aperta, é mais fácil eu fugir? Muitas vezes eu tenho feito isso, fugindo das minhas responsabilidades, fugindo dos meus compromissos na igreja, fugindo de muitas vezes estar trabalhando no ministério na igreja, fugindo também de congregar, de estar junto com os irmãos, fugindo do confronto que muitas vezes nós vamos encontrar na igreja, através da palavra de Deus, com os meus erros, com os meus pecados. É muito mais fácil fugir, porque quando a gente foge, a gente deixa para trás a nossa realidade, a gente tenta viver uma imaginação que projeta para o futuro. Mas lá na frente, nós vamos encontrar que aquilo que nós fugimos, ele continua a nos perseguir. Por isso, pense nisso. Que tipo de seguidor você é de Jesus? Aquele que foge ou aquele que permanece firme?
Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, pelos irmãos que aqui vieram, pela tua palavra, por um texto, Senhor, que nem aparece em outros evangelhos, mas é um texto tão pequeno, mas que traz algumas reflexões que são tão sérias na nossa vida. Que de fato, ó Pai, nós possamos estar pensando, refletindo, que tipo de seguidor eu sou de Jesus? Será que eu sou aquele que foge, que reclama, que murmura, que se esconde, que se cobre com um lençol? Ou sou aquele que está vestindo a armadura do Senhor, a armadura que o Senhor nos deu para enfrentarmos as ciladas do inimigo, para enfrentarmos as batalhas da vida? Que de fato, ó Pai, nós possamos ser uma igreja de homens e mulheres forjados, ó Pai, como soldados, servos do Senhor, que permanecem firmes nas suas convicções doutrinárias, principalmente naquilo que a tua palavra nos revela. Abençoa-nos, ó Pai, que o amor do Senhor, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.